Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Tenho certeza que o Senhor tem algo para falar conosco aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro pela palavra, pela revelação. Senhor Deus, o Senhor é aquele que nos fortalece, que remove todo medo, porque o verdadeiro amor, que é Cristo, joga fora, lança fora todo medo, toda insegurança que há em nós, ó Pai. Nós queremos ser tal qual o Senhor é. Senhor Deus, Deus de autoridade, Senhor Deus, Deus que não retrai, mas que avança. Senhor Deus, dá-nos um espírito inabalável, consistente no Senhor, fortalecido em o nome do Senhor Jesus. Amém? Durante esses dias, nós vamos ministrar sobre vencendo nossos medos, as nossas limitações, vencendo a intimidação. Essa é uma palavra que parece, eu estava lendo algumas coisas ontem, parece que no Brasil está tendo um grande mover principalmente sobre esse tema, sobre você vencer a intimidação. E eu gostaria de entrar nesse mover com os irmãos, porque às vezes nós nos entregamos ao medo muito facilmente. Nós nos entregamos às instabilidades facilmente. Nós nos entregamos às circunstâncias facilmente. E é a maneira e é a linguagem que sempre Satanás vem para nos intimidar, para acuar a sua presa. Você veja, quando Satanás esteve com Jesus, tentando Jesus no deserto, você percebe que ele trouxe o que na vida de Jesus? Tentou trazer o que? Intimidação. Se tu és filho mesmo, porque você não é, porque se você fosse, você faria. Sabe, então trazendo o que? Dúvida, semeando dúvida, trazendo medo, e o medo sempre paralisa. Porque quando você se entrega à intimidação, você está se rendendo ao próprio Satanás, ao inimigo. Você fica refém daquilo. Por quê? Porque você fica com medo de avançar. Você se torna refém. Não, eu não posso falar tal coisa, porque se eu falar tal coisa eu perco as pessoas. Eu te falo algumas coisas com toda liberdade. Vou te falar algumas delas. Muitas vezes pastores não pregam as palavras mais que vêm do Espírito. Só pregam palavras que satisfazem as pessoas. Por quê? Porque eu tenho medo de perdê-las. Eu não posso mais ministrar a palavra. Vou te contar algumas coisas assim que eu ouvi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Uma pessoa... deixa eu tentar ver como é que eu falo isso aqui. As pessoas, antigamente, há muito tempo, né? Eu estou aqui há 10 anos, né? Já é uma história, graças a Deus. As pessoas, quando elas chegavam num número de membros da igreja, elas não faziam mais nada, não tinha mais o evangelismo, elas tentavam manter aquele número de pessoas para poder manter o salário delas, porque elas tinham medo de ousar fazer alguma coisa e as pessoas saírem da igreja. E aí então as pessoas, quando eu falo as pessoas, os pastores se tornavam refém dos irmãos, com medo daquilo atrapalhar a arrecadação da igreja. Então já não tinha desafio, não desafiava a orar, jejuar, a caminhar para o evangelismo, a acreditar na transformação, a pregar uma palavra exortativa. Então os pastores se tornavam reféns, com medo daquilo ter implicações financeiras para o pastor. Sabe, irmãos, o medo paralisa. Eu vou te falar, às vezes não era maldade do coração do pastor. Ele queria ter uma segurança, então ele na boa intenção de várias coisas, de continuar pagando aluguel, de continuar podendo reunir o grupo, de continuar pagando o seu salário, ele se rendeu ao medo, aquela intimidação deixou com que ele não avançasse mais. Pessoas se tornam reféns, irmãos, muitas vezes, mas nós não podemos ser reféns, irmãos. Intimidação que Satanás tem trazido. Às vezes você não ousa nem em relação ao seu trabalho, porque você se sente intimidado de investir. Não, porque se eu investir eu posso perder. Se eu investir eu não terei. Se eu investir, como é que vai ser? E o Senhor está falando, olha, não se renda à intimidação, porque o verdadeiro amor que é Cristo lança fora todo o medo. Então, irmão, será que o medo não tem paralisado os seus sonhos? Será que o seu medo não tem paralisado o mover de Deus na sua vida? Será que o medo que você está se rendendo, você não tem se entregado em coisas onde Deus está falando, eu tenho muito mais para você, mas não se entregue à intimidação de Satanás? E as pessoas têm se rendido
a esse sentimento que tenta dominar você. Você pode avaliar, irmãos, que muitas vezes o que você não conquistou foi porque você se tornou intimidado. Você recuou. O que as pessoas vão pensar de mim? Como é que vai ser agora? Mas e se eu for e fazer tal coisa? E se eu deixar de fazer tal coisa? Você se sentiu tímido muitas vezes, mas não é aquela timidez de ter aquela vergonha. Você se sentiu intimidado, essa timidez que te leva para trás. Quero te falar, irmãos, o Senhor, Ele quer te dar um espírito de ousadia. O Senhor quer liberar coisas na sua vida, mas você tem que perceber contra qual espírito você tem combatido. É necessário você ter discernimento do espírito, do que você tem vivido. Esses dias eu estava ministrando a aula no curso de maturidade falando sobre isso. Você tem que ter discernimento, que espírito que tem abatido você. Se é um espírito de acusação, se é um espírito de intimidação, se é um espírito de prostituição, você tem que ter discernimento para combater esse espírito. E eu percebo, irmãos, principalmente as pessoas vêm para os Estados Unidos, tornam-se com um espírito como de gafanhoto, pequeno, intimidado. Você não era assim. Você é ousado em o nome do Senhor Jesus. Sabe, o Senhor te deu autoridade. Então não recue, avance em o nome do Senhor Jesus. Tenha uma postura vencedora. E eu não estou aqui, irmãos, falando de pensamento positivo. Eu vou te mostrar na Bíblia. É uma questão de ter uma identidade, saber quem você é em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. O Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, quem será contra mim? Sabe, eu tenho um espírito fortalecido no Senhor Jesus. Eu sou capacitado em Deus. Quando eu subo aqui, eu não estou subindo aqui na força do Márcio Alves da Costa. Eu estou subindo na força do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas as pessoas se tornam reféns às vezes umas das outras. Sabe, nós nos tornamos intimidados. Deixa eu contar um testemunho. Eu me lembro a primeira célula que eu fui liderar. Todo mundo liderava a célula dia de quarta-feira em Goiânia. Porque nós tínhamos seminário segunda, terça e quinta. Quarta-feira geralmente era a maioria das células. E eu estava na faculdade, estava terminando um dos cursos que eu fiz. E aí eu falei, mas por que qual eu vou fazer na terça-feira? Não, mas terça-feira não vai dar certo, Márcio. As palavras para me intimidar, e palavras até, vamos falar assim, até coerentes. Não, mas terça-feira não é um dia comum de célula. Falei, olha, eu sinto no meu coração, tem algo que Deus quer fazer. E aí nós começamos a célula. Eu e a Cecília. Cecília é minha discípula amada. Um dia eu vou escrever um livro, A Cecília. Cecília foi a minha primeira discípula. E eu lembro que nós fazíamos a célula, era somente eu e a... E aí então eu fazia apelo, irmãos. Eu ministrava na célula e eu fazia apelo. Eu sinto aqui que tem algo aqui se movendo. Tem alguém que gostaria de responder esse apelo aqui essa noite? Cecília, o Senhor está falando com você. E aí então tinha que levantar um líder em treinamento. Era quem na célula? Eu e a... Irmãos, eu sinto da parte de Deus que precisamos levantar um líder em treinamento. Alguém? Cecília? Irmãos, eu sinto da parte de Deus alguém responsável pelo louvor aqui essa noite. Cecília? Tudo era Cecília. Irmãos, eu fazia discipulado, eu e a Cecília, para saber como é que a gente podia mover na célula. Fazia discipulado, irmãos. A mãe da Cecília, ela ficava com tanta dó da gente, que eles eram de outra igreja. Aí eles ficavam lá no quarto, passavam um pouquinho e via a mãe da Cecília. Eu posso ficar aqui com vocês? Claro, seja bem-vinda. Oi. Irmãos, vocês vão achar loucura. Eu fazia quebra-gelo na célula. Eu e a Cecília. Eu conto esse testemunho, o povo fica chocado. Mas eu fazia uma coisa para mostrar no mundo espiritual que eu não estava intimidado. Sabe o que eu fazia? Eu pegava todas as cadeiras da casa da Cecília. Todas. Colocava em círculo. E eu declarava em voz alta: Senhor, eu declaro que essas cadeiras virão pessoas e se converterão em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o mover de Deus chegará nesse lugar. Irmãos, e eu falava, irmãos, e o coração tremia. Por quê? Seu coração se enchia de fé e depois você olhava para a única irmã que estava lá. Falava, vai achar que eu sou louco. Só eu e a... Irmãos, 3 meses depois, aquela célula tinha mais de 27 pessoas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Pessoas se convertendo. Eu lembro na multiplicação da célula que
A Cecília assumiu uma parte da multiplicação. Irmãos, tinha tanta presença de Deus nessa célula, que às vezes os pais da Cecília saíam chorando do quarto, porque tinha tanta presença de Deus, que eles queriam estar ali. A irmã dela converteu, veio fazer seminário hoje nos Estados Unidos conosco, terminou, casou com um dos seminaristas e hoje é uma das obreiras aqui em Miami, irmão. Só para você ver o tanto que esse mover de Deus vai alcançando gerações. E aí então, no dia da multiplicação da célula, irmãos, aí está lá, e o pastor Marcos Botelho era meu pastor na época. Aí eu estou lá, aí eles começou a honrar, e a Cecília, eu queria falar algo essa noite. Irmãos, o Márcio vinha aqui com quebra-gelo, lanche, fazia discipulado, ministrava a palavra com tanto encargo. Eu olhava aquilo e eu falava assim, eu não posso sair dessa célula. Se ele está vindo aqui, só tem eu, como é que eu saio? É uma baixa de 100%, irmãos. Sabe, quando você tem uma pessoa perto, quanto saiu? 100%, acabou, acabou. Aí eu tenho algo também para falar essa noite. Irmãos, eu vinha para essa célula e só olhava a Cecília e falava, Deus, eu não posso desistir. Se ela não está desistindo, Senhor Deus, eu não posso deixá-la. Sabe, mas aquele ambiente onde eu não deixava a intimidação tocar em mim, mas eu avançava em nome do Senhor Jesus, eu cria no mover de Deus. Foi assim essa igreja, irmãos. As pessoas falavam que pessoas não se convertiam nesse lugar, eu falava, Deus, vai se converter pessoas. As pessoas falavam que aqui era cemitério de pastor, eu falei, Deus, não é, aqui é lugar de novo nascimento, Senhor. Irmãos, 10 anos se passaram, irmãos, e ver esse grande mover nos Estados Unidos, eu vejo que vale a pena. Sabe, não se sinta intimidado, mas tenha uma convicção pela palavra de Deus. Evandro, eu quero te liberar uma palavra, irmão. Você vai montar todos os instrumentos que a gente tem aqui. E se não tiver, você vai pegar emprestado. E vai deixar aqui até o dia que o Senhor vai levantar pessoas. E pessoas verão, Senhor, eu não posso ficar aqui. Deus não me deu espírito de intimidação. A pessoa vai pegar o violão, vai pegar o baixo. Se quiser mais um outro guitarrista, coloca. Se quiser 2 violões, se quiser mais um teclado, só não posso comprar outro. A gente vai e coloca mais um teclado aqui. Mas nós não vamos retroceder, irmãos. O Senhor nos deu espírito de ousadia. E olha, irmãos, nós vamos começar uma série de evangelismos, irmãos. Nós vamos evangelizar, nós vamos ganhar o perdido, nós vamos restaurar as pessoas que estão lá fora. Nós iremos continuar pregando o evangelho puro e simples. O Senhor te ama, você quer aceitar Jesus hoje? Sabe, irmãos, mas o espírito de intimidação não nos deixa pregar o evangelho. O espírito de intimidação me faz recuar. O que vão pensar de mim, irmãos? Eu quero ministrar a palavra. Ontem, eu voltando de uma das nossas igrejas, eu fui ministrar em Jacksonville, e no avião entrou um senhor, um americano bem alto, sentou do meu lado, e ele começando a puxar assunto. Eu falei, Jesus da glória, né? Eu cansado, e ele puxando assunto, e ele, não, porque eu sou surfista. Eu olhei para ele, eu falei, o senhor tem quantos anos? 63. Eu falei, não, mas o senhor está bem, né? 63, brinquei, que água que o senhor toma? Me fala que água que o senhor toma. Aí ele riu, né? Aí ele falou, não, eu queria te contar uma coisa, eu queria te contar a experiência que eu tive com Holy Spirit. Aí eu olhei para ele, eu falei, come on man, preach. Vai lá, prega agora. E assim, um americano, irmãos, puxando assunto comigo, falando de política, e de repente eu falo, eu preciso te contar um testemunho que eu tive com meu irmão, à beira da morte, a presença de Deus. Eu falei, gente, deixa eu te falar, I'm a pastor. E aí ele começou, não, então eu tenho que te falar, e tal. E aí eu já profetizei na vida do filho dele, eu falei, pronto, agora eu já levanto e ponho a mão em todo mundo desse avião. Sabe, mas não deixa o espírito de intimidação. Aquele senhor foi ousado em Deus. A nossa conversa edificando um ao outro, liberando palavras proféticas um na vida do outro. Porque, irmãos, esse é o espírito de ousadia que opera em nós. Sabe, mas o espírito é um espírito que ronda, que é o de acomodação. Eu quero tudo pronto. Eu quero uma igreja pronta. Eu quero membros prontos. Eu quero uma equipe de louvor pronta. Eu quero tudo pronto. Já não tem mais aquilo que o Senhor te leva a fazer. Eu quero tudo aquilo que é mais fácil. Porque o que é mais fácil, não preciso ousar. Aquilo que está pronto, você não precisa ter ousadia. Está pronto. É só um espírito de barganha. É só um espírito daquilo que eu quero. Mas o espírito que se move em mim, irmãos, é um espírito de ousadia. Sabe, irmãos, é o Senhor que se move.
Sabe, agora, logicamente, irmãos, quando você ouve o propósito de Deus, sempre há uma instabilidade muitas vezes. Se você vê Jesus sendo ovacionado, de repente ele faz uma travessia para uma outra margem, para libertar uma pessoa que estava possessa. Agora imagina o contexto, ele está num lugar que ele está sendo ovacionado, aplaudido, reconhecido, e de repente ele vai para um lugar que ninguém o quer. A cidade manda ele embora, porque ele estava atrapalhando o movimento da cidade. Mas então isso mostra que de uma margem para outra, de um lugar estável para um outro lugar estável, há um momento de instabilidade, as águas vêm fortes. Não é essa canção que nós cantamos? Sabe, quando você entra no barco, vem instabilidade, aquela insegurança, aquela incerteza, se eu vou chegar bem do outro lado. Mas espera aí, por que o Senhor está num lugar firme, numa margem firme, e de repente Ele faz uma travessia para fazer uma libertação do outro lado? Porque, irmãos, o Senhor está interessado em cumprir o propósito de Deus, mesmo que você às vezes se sinta inseguro. E naquela travessia, irmãos, quando você entra num barco, o que você tem num barco? Instabilidade. A água vem, movimento vem, mas o Senhor não retraiu, não recuou diante da instabilidade, mas ele entrou naquele barco no meio da instabilidade, mas foi para onde era o propósito de Deus. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós, quando entramos num barco, vem a instabilidade, vem a insegurança, mas o Senhor não te deu espírito de covardia. E ele foi para o outro lado, e chegou lá do outro lado, ele cumpriu o propósito de Deus, e depois foi continuar a direção que o Senhor tinha lhe dado. Então, irmãos, é certo e é fato, que quando o propósito de Deus vem, vai vir uma instabilidade, mas a instabilidade é para alimentar a sua fé, não é para te abater, é para te fortalecer no seu coração. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, meu coração está cheio hoje. Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. A Bíblia diz: desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. E tem duas palavras aqui que eu tentei pesquisar no grego. Eu não sou muito bom com grego, mas eu fiz questão aqui. A palavra despertar significa acender, e a palavra temor significa intimidação. O que o Senhor está te dizendo aqui? Ele vai acender em você, para que você não se renda à intimidação. Ele vai despertar em você um fogo, uma paixão, para que você não se renda à intimidação. Eu vou perguntar aqui, seja honesto. Quantos aqui já recuaram porque se sentiu intimidado com alguma coisa? Uau! Uau! Na travessia, irmãos, instabilidade vem, mas não se sinta intimidado, o Senhor é contigo. E aí eu quero pegar aqui uma passagem bastante conhecida nossa. 1 Samuel capítulo 17, os versículos 4 e 6. Eu quero ministrar uma palavra aqui para vocês, e tem a ver com Davi. Eu acho que é importante você perceber um espírito que tentava parar Davi. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, Satanás não sabe o que você pensa, somente Deus é onisciente. Satanás não é, ele não sabe o que você pensa. Mas Satanás, ele consegue perceber as articulações que envolvem o mundo espiritual. E foi dito para Samuel: vai, e você vai ungir aquele que será usado por mim, aquele que será rei, aquele que será levantado. Então o mundo espiritual sabia quem era Davi. Davi era aquele que havia um propósito na vida dele. Mas então Satanás tenta parar. E você começa vendo. Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha só, eu acabei de me lembrar que eu acho que é importante. Olha para você ver o tanto que é crucial uma coisa. Quando Samuel chegou para ungir aquele que seria o rei, Davi estava na casa? Não. A família mesmo não colocou ele na casa. Como que você acha que se sente aquele garoto? Intimidado. Poxa, nem a minha família me quer presente. Como é que eu fico numa família dessa, em outras palavras? O que você vê? A própria família, o próprio pai, promovendo intimidação na vida
do filho. Olha só, vou te falar uma coisa, irmãos. Você sabe que as maiores crises dos adultos que eu hoje trato tem a ver com a infância. Vou te falar, os filhos ouviram demais, sabe o quê? Você não vai ser nada na vida, rapaz. Você não vai conquistar nada. Ih, você é igual ao seu pai. Você está igualzinho ao seu pai. Ih, você está parecendo seu avô, hein? E aquilo, você se tornou refém daquilo. Aquilo promoveu intimidação e você imaginava, eu não posso ser nada mesmo não. Se nem a minha família acredita em mim, se nem os meus tios acreditam em mim, se nem essa professora acredita em mim, eu não serei nada. Quantas vezes, irmãos, você não é nada. Você não vai ser nada. E as pessoas se tornam refém. Eu tenho um amigo que uma professora na escola, esse amigo meu tem a mesma idade que eu, 28. Glória a Deus. Mas ele conversando comigo, mas você se lembra porque aquela professora tal falou para mim que eu não seria nada na minha vida, mas eu me tornei. Irmãos, esse rapaz se tornou muito inseguro na vida. Vários relacionamentos. Você vê que ele ficou refém daquilo que foi dito lá atrás. Aquilo trouxe intimidação na vida dele. E ele se tornou refém daquilo, achando que nada poderia acontecer na vida dele. Aí você imagina como é que isso começa então a história de Davi. A família deixou ele de fora, intimidado. Eu não faço parte dessa família. Eu não sou tão bom, eu não sou tão importante. Vem alguém importante na minha casa, mas eu mesmo não posso participar. Eu mesmo não posso estar na minha casa com uma pessoa tão importante. Por quê? Porque eu não sou nada. Eu só sou mais um nessa casa. Imagina os sentimentos que vieram na vida daquele garoto. Imagina os pensamentos que vieram na vida daquele garoto. Alguém mais importante da nação na sua casa e a família não deixa que você esteja lá. Qual que é o sentimento de uma pessoa dessa? Eu sou um derrotado. Eu não sirvo para nada. Eu não sei fazer nada, eu não presto para nada. E aquele sentimento poderia ter se tornado um problema. Ah, mas eu conheço um Deus que restaura e levanta aquele que estava intimidado em rei, irmãos. Você crê? E aí então, agora chega Golias na história. Quem que é Golias? Olha só o que a Bíblia diz aqui. Está lá aberto? Olha aí. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Próximo versículo. Trazia na cabeça um capacete de bronze. E vestia uma couraça escaminhada cujo o peso era de 5.000 ciclos de bronze. Vamos para o próximo versículo aqui. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze. Perceba que a palavra de bronze é repetitiva nesse contexto. O que o bronze significa? Aquilo que quer se assemelhar ao ouro, mas não é ouro. Ouro fala sobre natureza divina. O bronze só copia a cor. O bronze só parece que é, mas não é. O bronze parece que procede de algo, mas não é. Parece que tem valor, mas não tem valor. Por quê? Isso aqui aponta, sabe para quê, irmãos? Aquilo que quer imitar a natureza de Deus, mas não é. Vou te falar, quando foi construído o tabernáculo, um dos utensílios que foi colocado no Santo dos Santos tinha a ver com o ouro dentro da arca. Mas o bronze ficava do lado de fora, ficava no átrio. Átrio significa lugar seco. O bronze que foi lá para construir o tabernáculo ficava da parte exterior. Mas o ouro ficava do lado de dentro da presença de Deus. Isso significa que o que é ouro, o que é presença de Deus, o que é natureza de Deus, é o próprio Deus. Mas aquilo que é bronze fica num lugar seco, sem vida. A Bíblia é rica, não é, irmãos? E aí, então o bronze significa aquilo que não tem valor. E vou te falar mais, é aquilo que imita, é aquilo que acha, é aquilo, irmãos, que promove intimidação. Aí o que esse homem tinha? Ele estava revestido de quê? Acusação, intimidação. E aí como que começa a situação toda aqui, irmãos? Primeira coisa que ele faz, ele traz medo para quem? Para um exército e para o rei. Ele já começa intimidando quem? Um exército e um rei. Ele promoveu o que? Vocês vão querer lutar comigo? Faz o seguinte,
Manda um de vocês para lutar contra mim. Se nós vencermos, vocês se tornam escravos. Se nós perdermos, nós nos tornaremos escravos de vocês. Já promoveu o quê? Intimidação. E o que acontece com o exército? Recua. Todo mundo fica com medo. Todo mundo se sente acusado. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17, dos versículos 8 ao 11. Golias parou e gritou à tropa de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem a lutar sozinho comigo. Uai, o exército inteiro estava com medo, irmãos, de ir. Você acha que vai arrumar um homem agora? O exército inteiro com medo, intimidado. E vira e fala: irmãos, eu vou te falar, no meio do bolo você fica valente. É ou não é? Não, vamos ser honestos. Quando você está em equipe, você não fica valente, irmãos. Vocês nunca jogaram futebol contra, não, os homens aqui? Alguém já teve contra a rua tal? Alguém? Levanta a mão. Alguém aqui, no tempo do mundo, ficava perto da turminha, você se sentia mais forte com a turminha? Levanta a mão. Só um lá atrás. Irmãos, quando você está no meio, como é que você fica? Você fica valente. O que é? Vai encarar. Aqui, ó, cospe na mão aqui, se você é homem. Vocês são dessa época, não? Vocês nem sabem o que eu estou falando? Ah, irmão, eu estou me sentindo tão doido aqui em cima, irmão. Fala, como assim cospe aqui, pastor? O que você está falando? As mulheres não sabem. Isso é para mostrar masculinidade, vigor. Mas nunca brigava. Sempre. Mas no meio da patotinha, como é que você ficava? Valente. Agora, irmãos, não tinha ninguém valente. Nem o exército inteiro. O que promoveu na vida desses homens do exército? E exército, irmãos, não é qualquer menino que entra no exército. Eram homens capacitados, treinados. E eles se acovardaram, porque se sentiram amedrontados, intimidados. Golias sempre vai trazer, através das suas palavras. Qual que foi o argumento dele aqui? Palavra. Foi liberando medo, intimidação. A pessoa foi se acovardando. E aquelas palavras se tornaram grandes demais. Irmãos, quantas palavras eu ouço muitas vezes, irmãos, e eu percebo, é querendo me intimidar, querendo trazer intimidação no meu coração. Não vou ficar intimidado. Senhor, eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos. Aí olha o que acontece. Aí chega o menino. Lembra o menino que foi esquecido pela família? Os irmãos se lembram? Qual é o nome do menino? Davi. Aí chega Davi então. Davi chega e houve uma conversa. Está lá. O que vai acontecer mesmo para aquele que matar o gigante? Estou aqui. Exército valente. Estou aqui. Vou resolver esse problema. Cadê esse gigante? Mas aí no meio da história entra um irmão de Davi. Eliabe, o nome dele. E olha só o que ele diz para Davi. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Olha só, irmão, já estava afetando, era a honra. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos? Deus, você não sabe aqui, esse aqui já estava incircunciso. Esse cara aí nem de Deus é. Porque se fosse de Deus tinha circuncisão, mas nem de Deus é. Como é que afronta? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você veio para ver a batalha. Em outras palavras, intimidando o próprio irmão. Você é um irresponsável. Você deixou para trás lá aquelas ovelhas. Você só veio aqui porque você é curioso, rapaz.
Você só veio aqui para saber como é que está a coisa, mas você não vai resolver nada não. O próprio irmão, querendo trazer intimidação. E eu te pergunto, isso aqui era a boca do inferno ou era a boca de Deus, irmãos? Do inferno. E posso te dizer mais, não fique assustado não. Era uma pessoa muito próxima de Davi, que foi boca do inimigo. Olha, é certo aí que você veio aqui, você é presunçoso, rapaz. E aí Davi, mas o que fiz eu? O que eu fiz dessa vez? Mas aí eu te falo, quem que Deus levantou agora? Davi. O intimidado agora não recuou. E ele agora vai lá no gigante. E o gigante agora faz o que, irmãos? Olha só, a gente está tudo no mesmo versículo, hein, irmãos? Olha só, capítulo 17, versículos 41 a 44. A Bíblia diz: enquanto isto, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz. Irmão, já desprezou o cara ali só com o olhar. Você... Ô escudeiro, ah não, fala sério, é isso aí que eu vou ter que, não, esse menino que eu vou ter que matar. E ele continua dizendo, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, aquele que vence a timidez, aquele que vence a insegurança. É bonito, viu, irmãos? A Bíblia está dizendo. Ele tinha boa aparência. Só um adendo, uma revelação para os irmãos. Está escrito aqui. Ele tinha boa? Ele tinha boa? E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. O que Golias está fazendo com Davi? Trazendo intimidação. Ah, nesse país tem chance não, você vai viver ilegal agora. Ah, aqui você não aprende o inglês não adianta não, vai trabalhar. Não adianta não, sabe, você vai ser mais um aí. Sabe quantas palavras de intimidação nós recebemos? Quantas palavras de intimidação nós ouvimos para recuar? Quantas palavras de intimidação, pessoas ao nosso redor, Golias se levantaram para trazer intimidação, e a intimidação causa segurança, e se você se rende à intimidação, você, irmão, se torna refém e servo da intimidação. Quando você deixa essa intimidação, esse medo tomar conta de você, irmãos, você se rende a ele, você vive em função dele. Todos os dias você acorda e acredita, eu não consigo. Todas as vezes que você sai para trabalhar, você já sai intimidado, e se me pegar? Olha, e se eu for? E como é que vai ser? A intimidação, você se torna refém. Mas eu estou aqui para falar que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Irmãos, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Não se renda à intimidação. A intimidação vai falar quem é você para servir a Deus. A intimidação vai falar quem é você, pecador, para continuar servindo a Deus. Quem é você para poder falar glória a Deus com as coisas que você fez no seu passado. Eu quero te falar, irmãos, é por Ele, para Ele são todas as coisas. É por conta dEle que nós podemos alguma coisa, irmãos. Na nossa força realmente nós não poderíamos, mas o Senhor não nos deu espírito de timidez. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu espírito, irmãos, de ousadia. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Não, de verdade, vocês estão comigo? Irmãos, Deus está falando. Deus está falando. Você recuou na sua vida por conta de timidez e insegurança. Você recuou na sua vida porque você às vezes achou justificativa nos outros algo que você estava passando. Eu amo esse fala Deus.
Eu amo. Então quero dizer algo para vocês. Será que você não está vivendo a incapacidade, fruto de uma intimidação que você viveu? Será que você não está aqui agora, se rendendo e nem conquistando mais nada, porque você está se rendendo a uma intimidação do passado, ou às vezes dentro de casa, ou às vezes no trabalho, ou às vezes com os amigos? Ah, mas quem é você para poder se envolver no ministério? Para com isso, olha a sua vida, olha você, olha o que você fez. Ah, você quer falar de Deus agora? Você quer levantar essa mão com as coisas que você praticou? Sabe, irmãos, é nessa hora que eu levanto a minha mão e falo: eu sou lavado pelo sangue de Cristo, eu sou nova criatura. É nessa hora que você tem que levantar suas mãos e falar para Deus: Senhor, apesar de mim, o Senhor ainda me usa. Sabe, irmãos, não aceite esse espírito de covardia que está decidindo a sua vida. Às vezes você não está conquistando nada por conta da covardia, do medo de encarar os problemas. Sabe, irmãos, às vezes você tem medo de encarar os problemas. Você está com medo de dar nome aos problemas. Dê nome, não tenha medo. Senhor, eu estou passando por essa crise, mas em o teu nome, Senhor Deus, eu vou vencê-la. Não tenha medo de assumir os problemas diante de Deus, irmãos. O problema é quando você assume os problemas diante do inimigo e se rende a ele. Continua os versículos para frente. Vamos ler aqui. Aí agora, aquele que estava sendo intimidado, foi intimidado pelo pai, foi intimidado pelas circunstâncias, foi intimidado pelo irmão, foi intimidado agora por Golias. Olha o que esse rapaz aqui responde. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos... Olha, irmãos, olha só, tanto que é poderoso. Um exército inteiro recuou. Milhares recuaram. Mas ele falou em outras palavras: eu não tenho muito para ir, mas eu tenho aquele que é maior do que todos. Amém. Em o nome do Senhor dos... Ah, irmão, cadê o exército? É só o Senhor que você precisa, irmãos. Amém. Irmãos, o que você precisa não é de muita gente ao seu redor, você precisa é de Deus. Mas às vezes nós achamos: não, precisa, se tivesse mais gente no louvor, glória a Deus. Mas eu vou ministrar em nome do Senhor dos... Até eu aqui fluo sozinho, irmãos. Quando eu subo aqui, irmãos, eu não venho na minha força esperando o que os irmãos podem fazer por mim. Eu venho aqui na dependência, em o nome do Senhor dos... Quando eu vou enfrentar as minhas batalhas lá fora, irmãos, às vezes eu estou sozinho, às vezes, quantas orações, irmãos, direto eu falo para Deus: Deus, o Senhor sabe, eu não tenho padrinho que vai facilitar as coisas para mim, eu não tenho amigos que vai abrir portas para mim, essa situação eu não sei resolver, mas Senhor, Tu és o meu Senhor, e em Ti eu confio. O que eu estou dizendo? Em o nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti. Irmãos, nós precisamos ter mais ousadia no nosso coração. Nós precisamos acreditar mais no Espírito Santo de Deus que nos fortalece. Sabe, irmãos, você não é escravo do medo mais. Você tem que acreditar que o Senhor vai te capacitar. Você tem que crer na palavra de Deus. É em nome do Senhor dos Exércitos. E o que acontece na história, irmãos? Vamos ler. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel. O exército covarde de Israel, que fugiu, mas eu tenho um Deus que é poderoso, a quem tens afrontado. Vamos lá. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Por quê? Porque eu não vou me render a essa intimidação barata sua. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Eu vou conquistar para que as pessoas vejam que o Senhor é comigo. Nós vamos avançar para as pessoas verem que o Senhor é conosco, irmãos. Irmãos, a sua vida é um testemunho, irmãos. Quando as pessoas verem: gente, mas que mudança é essa? Que ousadia é essa? Que homem é esse? Parece que aquele homem covarde, inseguro, tímido, de repente Deus coloca como um homem valente, posicionado. Eu já falei isso aqui, irmãos, tantas vezes, o povo não acredita.
Irmãos, aqui está falando um homem tímido. Você não acredita às vezes, você pode achar, não, pastor, está brincando. Mas irmãos, quando eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos, irmãos, eu vou com valentia, irmãos, eu vou com autoridade, porque não é por mim, é tudo por Ele. Eu não me sinto intimidado, eu sou capacitado em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, e é isso que faz a diferença, irmãos. É você acreditar que essa intimidação não pode te levar para trás, mas vai te levar a avançar. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar aqui esse espírito de vitória no seu coração. Isso não é pensamento positivo, não. Isso aqui é palavra de Deus. Eu vou contra os meus inimigos em nome do Senhor dos Exércitos. Mesmo que o exército fuja, o Senhor dos Exércitos não foge. Ele não foge. Eu estou aqui para liberar a palavra de fé na sua vida. Eu estou aqui, irmãos, para poder liberar a palavra de vitória, a palavra da conquista. Essa é a palavra, irmãos, essa é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Mas como que você fica quando você está intimidado, irmãos? Você fica indisposto. Quando você está intimidado, você não projeta nada. Quando você está intimidado, irmãos, você fica recluso, você não quer contato com ninguém quando você está intimidado. Não quero falar com ninguém, não. Esse problema é grande demais, eu prefiro ficar aqui no meu canto. A intimidação só te leva para ser uma presa fácil. A intimidação é para te matar, irmãos. A intimidação promove acusação. Ah, você já fez no passado, você não vai dar certo de novo, não. Ah, você vê, só acontece nos outros, em você mesmo não acontece. Esse é o espírito de intimidação, a acusação que vai gerando isso em você e você se torna refém. E aí você olha tudo ao seu redor e você fala, é mesmo, nada vai dar certo. De novo vai dar errado. Esse é o espírito da acusação, irmãos. O espírito da acusação é o espírito de Satanás. Você tem vivido talvez anos intimidado, sendo refém de coisas talvez que você praticou no passado. E toda vez que você levanta a sua mão, Satanás te acusa. Quem é você para levantar a mão? Essa mão que roubou? Essa mão que traiu? Essa mão que agrediu? Quem é você? Você vai levantar ela mais alto. Pois é, essa mesma mão hoje é lavada. Mais alto você vai levantar, essa mesma mão é lavada. Sabe, nós achamos, irmãos, que nós não podemos algo, porque esse espírito tem abatido uma geração inteira. Irmãos, esse mundo, irmãos, está sendo destruído, irmãos, com o homossexualismo. Nós amamos os homossexuais, mas nós não aceitamos a prática homossexual deles. Mas nós amamos. Muitas pessoas vieram para a nossa igreja com esse passado e Deus os transformou para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é o que? Isso é o amor de Deus. Mas irmãos, sabe o que o inimigo faz? Intimida. Ah, você não é homem não. Se você fosse homem, você não pensava tal coisa. Você não teria tentação com tal coisa. Sabe, a intimidação tem trazido dúvida nessa geração. A intimidação tem promovido incerteza nas pessoas, irmãos. A intimidação tem recuado tantas pessoas, irmãos. Vou dar um testemunho para terminar aqui com os irmãos. Essa semana, os meus filhos chegaram os 3. Minha filha chegou empolgada lá em casa. Pai. The Holy Ghost, the Holy Spirit. Hoje eu fui batizada pelo Espírito Santo. Aí eu fiquei, mas na escola? Como é que é esse negócio? Como é que você faz na escola, minha filha? Aí ela, pai, a gente foi para a capela, aí o meu filho já chegou também, o de 10 anos. Pai, eu chorei por 2 horas sem parar hoje, pai. Eu falei... E aí, sabe quando você é pego de surpresa? Todos eles falando. E aí a minha filha, pai, eu chorei lá sem parar. Pai, o Joshua, ele caiu, pai. Os 3 foram batizados, irmãos, numa reunião na escola, pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu vou te falar uma coisa. Quando eu vim para esse país, a gente pensa, poxa, como é que vai ser a vida dos meus filhos? Porque eu vinha de um contexto de 20 mil pessoas. 10 mil crianças na nossa igreja, e de repente a gente chega aqui para começar um trabalho, onde não tem nada, aí você pensa, e os meus filhos quando começarem a nascer? Irmãos, eu vou te falar, o mesmo Deus que tem se movido em grandes lugares, manifestando grandes coisas, é o mesmo Deus que vai manifestar na sua casa. Não fique com receio, irmãos, não fique intimidado. Irmãos, e ver a experiência dos meus filhos é uma confirmação do que o que eu tenho feito na ousadia de Deus. Cristo tem me levado a fazer o propósito de Deus.
Senhor tem me levado a cumprir a vontade de Deus. É maravilhoso eu poder olhar e falar: Senhor Deus, vale a pena todos os dias. Vale a pena acordar todos os dias e pregar o Evangelho. Vale a pena todos os dias, Senhor Deus, acordar e louvar o Teu nome. Vale a pena todos os dias, Senhor Deus, dedicar mais a minha vida. Vale a pena todos os dias suportar todas as tribulações que nós passamos, irmãos. Vale a pena todos os dias eu acordo e falo: Senhor Deus, vale a pena ver o testemunho dos meus filhos. Irmãos, papai e mamãe não estavam perto. Eles não estavam no show do Hillsong Kids. Eles somente manifestaram aquilo que eles têm recebido todos os dias na vida dele. Vida de Deus. Às vezes você está aí achando: como é que vai ser amanhã? Quero te falar, não se sinta intimidado. O Senhor vai abrir portas na sua vida que você vai se surpreender nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Você vai ficar surpreso, irmãos, com o manifestar de Deus na sua vida. Não se sinta intimidado mais. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que você vier uma crise no seu coração, uma crise no seu casamento, uma crise no seu trabalho, uma crise ministerial, você vai lembrar o seguinte: todos fugiram, mas em o nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer esse gigante. E hoje mesmo você vai ser destruído. Você crê nisso? Eu gostaria que você ficasse de pé. Chamar o pessoal do louvor. Eu vou ministrar uma série de palavras sobre esse tema, sobre lançar fora todo medo, irmãos. A palavra de domingo que vem já está pronta. Eu parei na metade da minha pregação. Irmãos, eu quero que você saia daqui sem se acovardar mais. Eu quero que você saia aqui com uma palavra de Deus. E eu queria te pedir uma coisa aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. A intimidação começou com pessoas próximas. Ah, isso não vai dar certo. Ah, aquilo não vai dar certo. Eu queria falar algo para vocês a partir de hoje. Todas as vezes que uma boca dessa do inferno se levantar para falar para você que não vai dar certo, você vai falar: em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou conseguir. Pastor, mas do que o senhor está falando? De qualquer coisa. Se você quer montar uma empresa, se você quer virar pastor, se você quer liderar uma célula, se você quer ministrar aqui, vamos pôr esses instrumentos aqui, mano. Se quiser até outra bateria, vamos montar uma bateria aqui na frente ainda. Eu estou ousado, irmãos. Não, irmãos, eu vou falar para vocês, eu estou. Todas as vezes que alguém falar para você que não é possível, Tati, você vai falar: é possível em nome do Senhor dos Exércitos. Marcela, todas as vezes quando alguém falar não é possível, você vai falar: é possível em nome do Senhor dos Exércitos. Maurício, todas as vezes que alguém falar que não é possível, você vai falar: é possível em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu quero te falar em nome do Senhor dos Exércitos. Tudo é possível aquele que crê. Sandro, é possível. Você vai agora, a partir de hoje, você não vai aceitar nenhuma palavra de intimidação mais na sua vida. Cauê, nunca mais você vai aceitar a palavra de intimidação. Você vai falar: em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou conquistar. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu verei um grande mover de Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor vai se manifestar aqui. Irmãos, você não vai aceitar ninguém mais falar alguma coisa contrária. Ninguém mais vai falar alguma coisa contrária. Toda vez que falar, você vai falar: ah, você não conhece o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele é possível. Não tenha medo, irmãos, confie no Senhor dos Exércitos. Quantos querem confiar no Senhor dos Exércitos? Levante sua mão bem alto. Fala assim, bem alto. Fala: Cristo, hoje eu me posiciono. Não terei intimidação, medo ou vergonha. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, eu irei, conquistarei tudo que o Senhor tem para a minha vida.
Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.